Vai mesmo. Então vamos lá, né, minha gente, dando continuidade ao nosso estudo. Estamos estudando o capítulo que fala sobre o epifenômeno da vida e da morte, né? Então vamos lá. A Joana, nós paramos no parágrafo que fala herdeiro das experiências vivenciadas, né? Então, Joana diz que nós herdamos experiências vivenciadas durante períodos bem prolongados, não é? Nos quais o princípio inteligente foi elaborando aos poucos as suas potencialidades e, ao mesmo tempo, foi passando por transformações, desde os minerais até os vegetais, passando pelos animais, até chegar ao seu processo de individuação, quando o espírito toma consciência de si mesmo, né? E tudo isso ocorre por intensos mecanismos de aprendizagem. Então, a aprendizagem foi longa. E como efeito dessas constantes transformações, para o despertar da consciência, ela diz que o ser depara com esse fenômeno da morte, que com a degeneração do corpo, não é? Ele é tomado por aflição. E isso vai deixar marcas no sentimento, né, das pessoas, sentimento do ser humano. Ela fala que com a partida dos companheiros, né, os nossos companheiros de jornada terrestre, que muitas vezes constituíam o nosso porto seguro, a nossa felicidade, a nossa alegria, nós acabamos mergulhando no vazio existencial. E aí que surge a questão, qual é o sentido da vida? Né? Se tudo acaba com a morte, por que existir? Então, essas impressões são perturbadoras e elas vão atrapalhando o fluir da evolução social e psicológica dos indivíduos. Mas que se fizermos uma observação atenta, nós vamos ver que tudo está em constante transformação. Na natureza, tudo se transforma, né? E se nós observarmos isso atentamente, nós podemos mudar a visão em torno da nossa própria destruição, da destruição do nosso corpo material. Pois ela diz que o nada, né, esse nada da visão nihilista que está presente na sociedade contemporânea, não existe. O nada não existe. O que, na verdade, existe são diversas manifestações de uma mesma realidade. Então, existe uma causa em tudo. E essa causa, né, em menor escala, porque em maior é Deus e em menor é o princípio inteligente. Esse não se extingue nunca, né? Nós sabemos disso. E nós sabemos, então, também que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. E essa questão, então, é de primordial importância, pois a nossa vida precede a existência e continua após ela. A essência, né, precede a existência. E, assim, a essência, que é o princípio inteligente, que é o espírito, na fase humana, ele vai se atualizando em cada existência.
E nós sabemos que após a morte do corpo, a vida continua. Então, trata-se de um vir a ser constante dessa nossa essência e espírito, que cada vez vai se tornando mais purificado. A cada existência, nós nos purificamos um pouquinho, até atingirmos a nossa meta, que é a de espíritos puros. E ela continua dizendo que os inúmeros conflitos que ocorreram durante a história entre a fé e a razão, entre a religião e a ciência, contribuíram para dar esse conceito de morte como o fim da vida. E o ser humano, assim, pensando dessa maneira, que a morte é o fim de tudo, acaba caindo na descrença. E agora eu passo a palavra para a Marlene para continuar lendo. Vamos lá, né? E nunca convivemos tanto com a morte, hein, gente, como agora, fala a verdade. Nossa! Antes de eu continuar lendo, assim, eu sempre que morria alguém do meu conhecimento, eu ia mesmo, era ponto de honra. E os netos brincavam muito comigo, sabe? Nossa, vó, hoje a senhora tem velório? Hoje a senhora tem velório? E agora eu não fui mais em nenhum. Né? Porque eu não fui em um, aí eu falei, agora eu tenho que tocar esse barco aí. Nossa, mas é impressionante. Eu falei, se eu tivesse continuado indo, acho que eu iria todos os dias. E, assim, pessoas próximas, entendeu? Ô, Marlene, Fala aí. sim, só está tendo uma confusão, Ana Luísa. Na verdade, eu acho que é o seu som que ficou baixo. Ela está falando lá no fundinho que o seu som está baixo, mas eu acho que é o seu. Porque o da Marlene está normal, o seu abaixou de uma vez. Então, deve estar acontecendo alguma coisa com você, viu, Ana Luísa? Só para dar essa informação. Desculpa, pode continuar. Obrigada, Iris. Obrigada, já voltou ao normal. Voltou. Obrigada. Voltou mesmo. Então, agora eu vou continuar lendo, né? E assim, isso tudo que a Ana Luísa explicou, do que nós estamos estudando, a morte é sempre esse grande enigma para nós, para todas as pessoas. E agora a Joana acaba explicando que acabou sendo cultural mesmo, né? Em todas as civilizações. Então, vamos lá, gente. O divórcio imposto pela razão, que não encontrava explicações lógicas para a manutenção dos postulados das crenças vigentes, fez-se inevitavelmente, atirando de alguma forma o ser humano no abismo da descrença, portanto, facultando-lhe conflitos outros em relação ao comportamento psicológico, social e humano. Então, a razão não explicava, né? Por que se morre, embora todos nós saibamos, em todas as épocas da humanidade, em todas as civilizações, que a condição primeira para morrer é nascer, né? Nasceu, tá fadado a morrer. Mas, mesmo assim, criou-se, né, vamos dizer assim, esse rótulo, né? Esse estudo, essa descrença, essa manutenção desses postulados aí, causando sempre conflitos, claro que dependendo da maneira como a pessoa encara a morte, se é um materialista, se é um religioso, se é religioso, como a religião professa aquilo, fala sobre a morte, né? É isso aí. A razão, então, acabou fazendo um divórcio entre o que existe e por que existe, né? Ô, Marlene, voltando só um pouquinho lá no parágrafo anterior, na Idade Média, a fé prevalecia sobre a razão. Aí vem a Idade Moderna, né? E a Idade Contemporânea, em que a fé, a razão é submetida pela fé. A razão é que tem prevalência sobre a fé, né? E nesse contexto aí,
né, entre o fideísmo religioso da Idade Média e a prevalência da razão na Idade Moderna e Contemporânea, é que surge Kardec, vindo conciliar a fé e a razão, conforme eu já falei no estudo anterior. Né? Kardec veio conciliar as duas. Ele Exatamente. veio propor a fé racional e Essa raciocinada. aliança, né, Ana? É, Da ciência com a religião, né? isso. Muito bom. Se ninguém mais for falar, eu convido a Gleide, então, que está aqui na primeira da minha tela. Eu posso falar uma coisa? Claro! Ó, a Tati chegou também. Eu sinto uma certa vergonha de quando, assim, algum parente muito querido desencarna, de eu ficar nessa choração. Porque eu sou espírita, né? Mas vergonha por quê, meu amor? Você sente, você é um ser humano. Você não fica nessa choração a vida inteira. É Não, naquele momento inicial. Cada pessoa manifesta a sua emoção de uma forma, não precisa ter vergonha. Verdade, Eu Lara. acho que Antes de Eu ser também concordo. espírita, você é um ser humano. Tem sentimentos, né? Não dá para Tem passar por sentimento. isso. Como a Ana, né? A gente conversou no último encontro, né? Essa pessoa deixou uma história conosco, né? A gente tem vivências, tem experiências, não dá para não sentir, né? Mas a gente tem uma compreensão maior. Né? Verdade. ai, olha, vocês me ajudaram muito, viu? Porque eu sou muito sensível mesmo. E assim, eu tenho assim uma dificuldade muito grande dessa despedida, né? E como um ser humano, eu sou falível também, né? É, Antes de ser espírito, eu sou um ser humano, né? Se eu não tivesse que estar aqui para aprender algumas coisas, eu não estaria, né? Lara, e é isso que a Joana está dizendo para nós, que a gente sente mesmo, né? Deixa marcas no sentimento, ela fala lá, ó. Uhum. Né? A morte deixa marcas no nosso sentimento. Ai, muito obrigada, viu? Lara, eu também tenho muita dificuldade. Deixa eu vou Sônia, só contar uma experiência para você, Depois que Lara. eu perdi a mamãe, sabe? E eu lembro assim, como você entrou no grupo. então, o que está me ajudando assim a ver tudo diferente é depois que eu estou participando, sabe, dos grupos, né? Estudando, pego um É, pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu estava com muita dificuldade também. é. Então tá bom. O Iris parece que ia falar alguma Então, coisa. não, é porque acontece o seguinte, eu passei por uma situação igual, vou dizer até igual, quando eu perdi meu pai, depois passou uns anos, perdi minha mãe, então eu sofri muito também. Foi muito sofrido, né? Mas foi um sofrimento assim, de saber desligar, de ter que aprender a viver sem eles e tudo. Então eu vou te citar a fonte que aconteceu, que foi o que eu sei que você também conheceu na época, então eu comentei com o doutor Cleomar, falei, olha, doutor, eu fico de certa forma eu me sinto envergonhado, que assim, é como se eu tivesse feito um estudo e na hora da prova acho que eu me sinto reprovado, porque eu senti muito. Aí ele falou que, me explicou o seguinte, falou, o espírita, ele aprende a conviver e entender. Então, ele falou, tem certeza que seu sentimento não foi de revolta, não foi de nada, foi simplesmente a dor da separação. Então, isso aí, para cada pessoa tem um peso, tem uma forma de a gente conseguir conviver com aquilo, mas é um aprendizado que a gente tem que passar também. Então, eu estou te contando assim, porque eu passei por isso também. Nossa, Iris, muito obrigada, viu? E o Iris tocou num ponto muito importante aí, eu ia até falar aqui. O importante para nós é não nos revoltarmos, não nos rebelarmos contra Deus diante da partida de um ente querido.
Não, isso eu não faço, não. Ah, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Sentir, a gente sente mesmo. Nossa, Então tá principalmente, bom. como o Iris falou, quando a gente perde pai e mãe, é um vínculo tão forte, que, olha, eu vou te falar, custa cortar o cordão umbilical fluídico, porque nós Então, temos um cordão umbilical, entre aspas, fluídico, né, com os nossos pais, com a nossa mãe, principalmente com a nossa mãe, porque esse cordão umbilical, ele não é só físico, material, é um cordão fluídico também. Então, é difícil, é bastante difícil romper esse cordão. Diz que entre marido e mulher também tem esse cordão fluídico, e é difícil. É muito difícil. E um filho, gente, amador. É, Nossa Senhora, é muito difícil. Só que quando meu filho faleceu, eu ia muito no espiritismo, ia nas seixonoeias, me deram muita força. Mas eu achava que não ia dar conta. É muito difícil. O marido é muito duro, a mãe muito, o pai também é demais, né? Todo irmão, tudo é difícil. Mas a gente vai, Deus vai dando força, né? A gente vai aguentando. A dona Honória já teve uma experiência, na minha opinião, acho que é a mais dolorosa. É devolver um filho, né? Filho é um pedaço que vai, né? É. Mãe, pai, né? É isso é aí. verdade, gente. Os laços são fortes, né? São fortes. Então, Então vamos lá, Glenn. A negação da vida tornou-se, para muitos homens e mulheres, uma realidade prazenteira, propiciando a libertação dos caprichos e das imposições religiosas violentas contra a liberdade de pensar, de ser e de agir. Mas não ofereceu maior segurança e harmonia a todos quantos lhe abraçaram os conceitos. Sem meta de garantia para o futuro, além do corpo, atiraram-se na busca do prazer hedonista, no imediatismo, no gozo, com indiscutíveis prejuízos para o seu equilíbrio psicofísico. Então, aqui está falando do materialismo e da espiritualidade, agora com Kardec. O estudo da espiritualidade sempre houve, e nascemos em outras religiões que não prega a reencarnação. E com o espiritismo, eu tenho a impressão que o conhecimento vai, de alguma forma, como hoje está na discussão, não vai destruir o sentimento existencial, porque existe em nós dois laços, né? Os laços da existência e os laços espirituais. Enquanto nós estamos na matéria, é lógico que estamos envolvidos nos laços existenciais. Agora, como espírito, o espiritismo nos ensina agora a vivermos como espíritos. Mas isso não impede os sentimentos e os laços que a Lara abordou, a Dona Honória, o Iris, todos aí, a Sônia, mesmo a Ana, falando dos laços existenciais. Que nesta existência nós estamos em laços de compromissos com espíritos que encarnarem juntos na nossa existência, numa existência de provas e expiações, no mundo de provas e expiações. Quer dizer que não quer dizer que já estamos vivendo a vida do espírito, que vai ser quando transportarmos para o mundo espiritual,
é que nós vamos ter outras vivências e vamos ter preparo também para essa outra vivência. Mas, por enquanto, tem esses dois tipos de laços, né, existenciais, mas o Espiritismo dá muita força porque o laço do Espírito e os compromissos do Espírito são mais importantes do que os da matéria. Né? Então, até que ponto a matéria imprime em nosso espírito maior importância é que eu vou tendo essa gradação de aguentar ou não essas separações. Eu acho que é quase que um treino, uma serenidade que podemos adquirir com o Espiritismo, mas também não significa que só porque existe o conhecimento espírita, já nos dá essa tranquilidade, esse equilíbrio, assim, não passa de mágica. O espírito não dá salto se ele não tem essa espiritualização da existência imediata, né? Bom, isso eu acho da forma, né, de pensar, sentir e ser, né? Mas não ofereceu maior segurança e harmonia a todos quantos lhes abraçados conceitos. Bom, acho que é isso, né? É porque é interessante que, às vezes, nós fugimos, né, da realidade, assim, para diminuir a dor e o sofrimento, você busca prazeres efêmeros, e isso realmente não diminui. Então, o que eu penso? Que nós temos que viver intensamente com as pessoas que são caras. E sabendo, claro, né, que haverá o momento da partida. E neste momento, nós devemos estar preparados. E isso não significa, preparo não significa ausência de dor, de sofrimento, não é isso, mas você não vai se revoltar, né? Alguém já falou isso aí. Eu acho que foi o Iris, né, que falou que o doutor Cleomar falou. A gente não vai se revoltar, vai procurar entender. Porque eu estava pensando aqui que contam, né, também, que quando nós vamos encarnar, os amigos queridos nossos, familiares que se encontram na espiritualidade, eles também sentem, não é? Então, é isso aí que acontece, né, gente? Penso eu. Falar, Marlene? Fala, amor. Então, eu entendi, assim, que se a gente veio com aquela crença mais, assim, religiosa, né, da Grécia Antiga, tal, e com a razão, com a vinda da razão, o ser humano não conseguia se desvencilhar daquilo, né, e passou a uma negação. Porque ela fala aqui, ó, fez-se inevitável essa separação, né, do que era racional, do que era aquela crença mais cega e tal, e o ser humano caiu no abismo da descrença. Aí, quando, igual a Gleide falou, a negação, que é esse materialismo, tudo, foi fazendo, a pessoa se ligou a isso para, assim, se libertar, vamos dizer, de comprometimentos com a vida além daqui, né? Além do túmulo, vamos dizer. E aí, olha lá, fala assim, ó, propiciando libertação de caprichos, de imposições religiosas, contra a liberdade de pensar, de ser e de agir. Mas isso aí não deu segurança. O que aconteceu? A pessoa cai na ilusão materialista, né? Buscando o prazer, o gozo, tal, mas isso traz para nós prejuízo psicobiofísico. Não tem jeito, gente. A realidade do espírito, essa trazida por Kardec, ela tem que ser encarada por nós. E Kardec fala lá no Evangelho, ele fala que quando nós temos uma visão da vida futura, o nosso ponto de vista muda. A gente passa a ver a vida sob um outro enfoque. E, então, assim, eu acho que ela está fazendo essa consideração para chegar
que a gente precisa disso, né? Vamos ver aqui na sequência. Eu Agora, acho, deixa Nara, pode falar, Gleide. só para, assim, você tocou nesse ponto, o espiritismo, a verdade é que as outras crenças de outras religiões, por exemplo, não dá uma visão tão clara, tão didática, tão lúcida como o espiritismo, porque eu que fui, é o caso, eu posso falar de cátedra, porque eu não nasci espírita, né? Quem nasce no espiritismo, já desde criança eu tenho esse conceito, todo esse conhecimento, toda essa vivência, teria mais facilidade. Mas o que o espiritismo nos dá assim, mais certeza é o seguinte, que nós estamos numa encarnação, nós somos espírita em primeiro lugar. Com o espiritismo aprendemos que somos espírita em primeiro lugar. É que estamos agora em uma experiência humana, vamos dizer. Teilhard de Chardin falava isso, somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Só que o espiritismo eu acho legal porque é assim, ó, o espiritismo está sempre falando assim para você, olha, Nara, viva bem a parte agora que você está na área, viva intensamente na área, com todos os problemas que você tem, com todos os relacionamentos, viva bem, né, a matéria ou a realidade material que você está agora, mas também viva bem se você for perder essa matéria, se envelhecer essa matéria e você estar preparando-se para a vida verdadeira, que é a vida do espírito. Então é legal, porque o equilíbrio, como a Marlene falou, o equilíbrio vai ser igual tanto encarnado e o equilíbrio vai ser igual desencarnado, o espiritismo. Agora, imaginem quando não se tem todo esse preparo e esse conhecimento. Por isso que a grande vantagem, né? E quando a gente vê estatisticamente que o espiritismo faz parte ínfima da humanidade ainda, o espiritismo ainda não faz parte do conhecimento da humanidade, que Kardec já previa que seria uma maior revolução. E olha como que é lento. Nós ainda só vai lá fazer a contagem dos espíritas, diz que é mínimo, é ínfimo. Então, eu acredito que está ainda tudo por fazer. E a gente tem que ter muita paciência mesmo. Paciência. Né? Mesmo com esse conteúdo, com essa certeza, com tudo isso, sermos equilibrados. Agora, o gostoso do espiritismo é que vai dando uma tranquilidade na gente encarnada e na nossa imaginação desencarnado também estamos assim, parece que dá uma tranquilidade. Eu falo, não é a morte que vai tirar toda essa energia que você já é, toda essa esperança que você já é, todo esse conteúdo adquirido em muitos quadros da memória de várias encarnações. É muito espiritismo nesse ponto, né? Por isso que negação da vida, esse texto que eu li agora, da negação da vida, é a pessoa se tornar totalmente materialista. Por quê? Olha lá, sem meta de garantia para o futuro além do corpo, atiram-se na busca do prazer hedonista, no imediatismo, no gozo, com indiscutíveis prejuízos para o seu equilíbrio psicofísico. Porque também porque quando a pessoa, né, pensa que a vida começa no berço e termina no túmulo, ela não tem responsabilidade nenhuma, porque nada vai ter consequência. Sem a vida do espírito, não existe consequência moral. Certo? Então, se ela pensa assim, ela vai se dedicar aos prazeres, vamos desfrutar. Enquanto nós temos vida, né? Ou seja, confunde vida com a existência atual, vamos nos entregar ao prazer, vamos
fazer culto ao prazer. Quanto mais prazer, melhor. E isso vai gerar muitos conflitos, porque na realidade a essência permanece, o espírito permanece, a vida continua além da morte do corpo físico. Então é isso aí que ela fala, negar a vida, certo? Não tem consequência nenhuma. Vamos desfrutar o máximo de prazer que nós pudermos, porque a vida é para isso, é para ter prazer. Lê do engano, porque aí passa para o lado de lá e vê que continua existindo. Aí ficam atormentados, completamente, espíritos completamente atormentados, um desequilíbrio total, porque fez coisas inconsequentes, porque não acreditava nessa vida após a morte. Chega do lado de lá, depara com um monte de besteira que cometeu, né? E aí é que vem o conflito. Acho que nós estamos sendo mais preparados para depois da morte do que antes da morte, porque é até engraçado isso, morrer antes de morrer, porque Lara, é aí que está. Você vai ver, talvez, quando a Lara fala que sente muito, não sei o quê. Lara, você vai sentir todo esse conhecimento, talvez, muito, muito maior sentido na sua vida, quando você desencarnar do que encarnada, na verdade. Porque esse conhecimento é para o espírito. Por isso que a gente está falando hoje em educação do espírito, em preparar o espírito. Hoje o foco é o espírito, porque exatamente é o preparo assim, você acabou de perder a vida material, com esse conhecimento, hora que você se coloca lá na espiritualidade, aí imagina, na espiritualidade, fala assim, já perdi todo esse compromisso de uma encarnação, você já sente, assim, qual que é a prova? Eu já vou reunir lá com a Marisa Naline, com a dona Aparecida Novelino, com a dona Antonieta, qual que é a próxima aí? Como é? Nós vamos encontrar o nosso grupo de novo? Eu falo assim, que eu fico... Você pode ir na frente me esperar, viu, Gleide? Eu fico assim, ansiosa, eu posso encontrar aqui essa mesma turma minha. Então, é legal você pensar assim, porque a vida continua, do espírito. E se você, numa encarnação, teve essa oportunidade maravilhosa de encontrar todo mundo e fazer um centro espírita, né, abrindo casa espírita, indo participar dos diferentes grupos de uma maneira tão gostosa que o espiritismo nos oferece, é muito gostoso a gente ver, mas a gente é mais preparado para o desencarne do que para o encarne, viu, Lara? Aqui está mais difícil do que nós chegarmos lá. E eu tenho uma particularidade que quando eu completei o meu processo reencarnatório aos 7 anos, os meus pais resolveram abraçar a doutrina. Porque até os 7 anos, nós éramos católicos. Então, olha só a significação, o significado dessa minha transformação, né? E eu acho muito legal pensar que nós não somos um corpo encarnado, que nós somos um espírito com corpo, essa que é a verdade. Então, eu me sinto muito confortável em pensar de que um dia eu vou me despojar dessa matéria. Mas quando se trata
de um ente querida, que nem o Iris falou. Perdeu o pai, depois perdeu a mãe. Ele ficou num processo de, vamos dizer, perturbação muito grande. E porque o vínculo é muito forte, né? E assim, gente, isso aconteceu para mim com a minha avó, com a minha tia-avó, com a minha bisavó, com a minha tia, irmã da minha mãe. Por quê? Porque nós fomos criados muito juntos. Nós fomos criados todos juntos. Eu não tenho primos, filhos da tia Ide, eu tenho irmãos, primos. E, assim, a minha infância, como eu tenho 53 anos, vou completar 54 em outubro, foi muito vivenciada nessa essa coisa de família italiana, que é todo mundo junto. Não é um para si, Deus por todos. É um para todos e Deus por todo nós também. E assim, eu não sei me explicar melhor agora no momento, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Aos 7 anos, quando eu completei o meu processo reencarnatório, eu fui obrigada, vamos dizer assim, a mudar. E eu estudava em colégio católico. Então, lá no Pequeno Polegar, quando me ensinaram a oração de São Francisco, eu não quis cantar. O que aconteceu? A tia Marisa Ribeiro me pôs de castigo no recreio até eu cantar a música, não era até eu aprender a oração de São Francisco de Assis, não. Era até eu cantar a música corretamente. E é uma oração que eu jamais esqueci. Então, assim, eu sempre fui muito tupetuda, vamos dizer assim, e sempre muito desafiando, né, a autoridade das pessoas, até do meu pai, e por que não dizer da minha mãe, e eu quebrei muita cara com isso. Só que tem uma coisa, essa visão espírita é o que você falou, Gleide. Nós estamos sendo preparados mais para a vida espiritual do que dessa encarnação. Eu acredito nisso piamente. E acredito e vivencio, né? E estou, assim, num processo de busca de autoconhecimento muito grande, porque eu passei muito tempo perdida em mim mesma. Quem me conhece um pouco melhor, que tem um pouco mais de intimidade comigo, sabe dos meus problemas todos de saúde, inclusive dos meus problemas de psicológicos, psiquiátricos, etc. Então, assim, além das doenças físicas, eu também tenho um comprometimento muito grande com essa outra parte. E para mim é um processo de busca por mim mesma, enquanto espírito que sou. Enquanto Lara, eu fiquei perdida há muito tempo. Agora, enquanto espírito Lara, eu tenho certeza que eu vou sair daqui muito melhor do que eu cheguei. Por quê? Porque eu aprendi a ter um pouco mais de humildade, um pouco não, um muito. Eu aprendi a dar valor no ser. Eu aprendi que essa vida, daqui a gente não leva absolutamente nada, além daquilo que nós somos enquanto espíritos encarnados.
e não enquanto corpos encarnados com o espírito. É bem o que você falou, Gleide. Concordo com a dona Ana Luísa também, com a fala da Nara, de todas vocês, do Íris, e, e o meu processo de busca e de identidade espiritual, e até enquanto Lara encarnada, é um processo doloroso. Doloroso, mas muito profícuo. Porque eu tenho certeza de que quando eu chegar no mundo espiritual, Gleide, eu vou procurar também esses seres que você falou, Dona Antonieta Barini, Tia Marisa Naline, né? O próprio Márcio, que foi meu irmão mais velho durante muito tempo. E eu sinto as pessoas, a tutora do meu lar, que eu sei quem é, a presença da minha avó quando ela está perto de mim, eu sinto e eu vejo também. Então, assim, para mim é muito importante o COEM, é muito importante essa reunião de Joana de Ângeles, é muito importante participar do grupo de meditação, e é o que eu dou conta de fazer por enquanto. Mas eu quero vivenciar essa prática doutrinária de estudo todos os dias. Como eu faço o culto do Evangelho no lar todos os dias, eu quero ter a prática de estudo em grupo todos os dias. Esse é o meu objetivo, esse é o meu, vamos dizer, né, como dizem os encarnados, sonho de consumo. Não é consumo material, não, é consumo espiritual, né? E voltar a evangelizar para mim é um ponto de honra. É um ponto de honra porque enquanto eu evangelizava, eu era muito melhor, assim, espiritualmente, do que sem evangelizar. Então, Gleide, eu ainda tenho aquele sonho da proposta que você me fez lá no Pestalozzi, que é evangelizar também as crianças da unidade 2. São planos que eu faço para essa encarnação, não é para a futura. Eu acho importante a gente ter esse tipo de aspiração até para se motivar a continuar estudando, lendo cada vez mais, né? E é isso. É porque o Espiritismo, Lara, ele amplia a visão do espírito. Então, a sua parte material, ou seja, a proposta de uma encarnação, ela fica menor do que a própria visão do espírito. Então, por isso que as coisas vão ficando mais fáceis, mais equilibradas. Então, quando você evangeliza, por exemplo, faz com que a criança, principalmente que eu adoro a unidade 2, porque ali estão as crianças que têm as maiores dificuldades materiais. Elas vieram numa proposta de uma encarnação com grandes dificuldades materiais. Talvez não tanto espirituais, mas materiais elas vieram com injunções sérias. E se fazer uma criança daquela, que seja uma, se entender como espírito e vislumbrando todas as possibilidades espirituais, é que a gente tem muita esperança. Você vê aquela homenagem que a Nike fez àquela menina skatista, me emocionou profundamente,
porque a menina aparece andando numa favela de skate, né, como se fosse uma fadinha, as novas fadas, e a música da Cinderela, que fala assim, esquece o mal que te atormenta e os sonhos que contenta, aquela música da Disney, da sua infância, que choca, quer dizer, esquece o mal que te atormenta, é exatamente isso. Porque as injunções de uma proposta reencarnatória pode causar duas coisas. Ou imprimir um fracasso ao espírito, ou imprimir um sucesso ao espírito. Então, com a menina skatista, o que aconteceu? Toda dificuldade, morando lá no estado norte do país, ela ir no Japão e conseguir uma medalha de prata, o que significa isso? Significa que esquece o mal que te atormenta. Porque quando nós esquecemos o mal que oprime as injunções reencarnatórias de uma só existência, o Espiritismo amplia para uma visão que você não vai ser para sempre isso. Então, quando uma criança dessa descobre um dia, não sei, às vezes a gente tem mais facilidade para evangelizar, às vezes não. Mas eu não esqueço de um menininho que no final do ano, na unidade 2, me abraçou assim embaixo na minha perna, assim, foi abraçando e falou assim, obrigado, tia Gleide, por me ensinar sobre o perispírito. Olha a visão desse menino sobre o perispírito. Gente, o que significa isso? A hora que ele compreendeu, ele como diz, esquece o mal que te atormenta. Esquece que você está numa situação bem precária, bem difícil, mas você vai superar. Por quê? Porque o espírito supera tudo, supera a realidade difícil, dolorosa da experiência material. O doutor Novelino contava para mim, Eurípides Barçanufo, em certos impulsos, falava para os alunos, que o doutor Novelino me contava, ele falava assim, não vejo a hora de sair desse corpo. Eurípides ansiava pela vida do espírito. Como dizer, ele sabia da injunção, a experiência. Eles ficavam espantados de ver Eurípides falar. Como diz, não vejo a hora de libertar o meu espírito dessa matéria. Tudo belezura. Belezura. Ele não vê a hora de ler, gente. Então o Eurípides falava isso. Olha que interessante. Quer dizer que ele já sabia a dimensão do espírito dele, né? Ele conhecia a dimensão do espírito dele. Por isso que ele não temia a morte. E diz que Maria, na pandemia que ele acudia lá, os doentes da pandemia, falou assim para Eurípides, Eurípides, você quer ficar porque você já cumpriu sua tarefa em Sacramento. Você quer ficar porque ele estava no auge de uma criança pobre, de milhões de dificuldades, ele estava no auge. Quando Eurípides morre, ele está no auge. Foi vereador da cidade, trouxe a luz elétrica para Sacramento, trouxe o progresso, ele era amado por todos lá. Ele estava no auge, ele falou para Maria, não pode me levar, eu já terminei aqui, Sacramento, tchau. Ele não ficou, ele já se despediu da matéria, entenderam? Então isso aí é tão importante a gente saber isso, te dá essa tranquilidade, Lara. Tanto que Lara Fernanda, passando por essa injunção, como vai ser um preparo para Lara Fernanda na espiritualidade. Porque ela vai entender todo o seu processo reencarnatório. Nossa, Gleide Maria. Que bom. Gente, só um minutinho. Para finalizar esse parágrafo aí,
o que Joana deixa para nós como chave são as consequências morais de uma vida exclusivamente dedicado aos prazeres da vida material. Tem consequências. Olha lá, desequilíbrio psicofísico são as consequências morais de uma vida dedicada aos prazeres de ordem material. É isso que ela está querendo mostrar. Tem consequências morais. Imaginem isso ligado à vida afetiva. Uma mulher ou um homem que quer apenas o prazer, por exemplo, sexual. Olha as consequências morais que podem decorrer disso aí. Filhos a extracódigo, fora do casamento, né? Amores, laços afetivos que vão ser gerados a partir dessa busca desenfreada pelo prazer. Então, é isso que ela está querendo mostrar. As consequências morais. E depois nós vamos sofrer. Então, uma vida dedicada só ao prazer, ela é prejudicial para o espírito. É isso que Joana está mostrando para nós. É isso que eu gostaria que vocês gravassem bem. As consequências morais. Foi o que Kardec previu lá. Da filosofia, ele deduziu as consequências morais dessa interexistência do espírito no corpo e do corpo de volta para o espírito, esse ir e vir. Então, tem consequências morais. E essas consequências podem ser prejudiciais. Podem ser, não. São numa vida dedicada apenas à busca do prazer. É isso mesmo. Acho que dá para Ideli ler, aí já fecha, né, esse assunto. Não vai fechar, lógico, porque não vai terminar, mas fecha para nós hoje, né? E guardando isso que a Ana Luísa nos lembrou aí, né? Para a gente voltar para o eixo. A dor não diminui de intensidade e o vazio produzido pela morte não se fez preencher de esperança ou de alegria. Quer dizer, a dor não diminuiu, né? Pelo contrário, abriu espaços para surdas revoltas, para conflitos profundos, para irreversível melancolia. Quer dizer, o pessoal que estava ali fingindo que não existia, coisa e tal, a morte, acabou ficando mais vazio ainda, com mais melancolia, né? Não tem explicação. Quando se pensava que nada mais poderia alterar a situação, ensejando ao materialismo nas suas variadas expressões qualquer outra alternativa, eis que o ser humano, guardando no inconsciente profundo a presença de Deus e da imortalidade, prosseguiu investigando. Aí é uma boa deixa para o próximo capítulo, né? Para a continuidade, né? Eu queria só dar uma parte pequena. Eu venho assim de uma parte bem racional, né? Eu já falei que acho que eu já reencarnei muito mais como homem. Então eu vejo nessa questão de muito sentimentalismo, muita dor com relação à morte, eu acho que o próprio Kardec ensinou isso no Espiritismo. Nós temos que usar a inteligência a nosso favor. Se eu estou com uma pessoa doente, os médicos estão dizendo que está difícil, que ao final a gente tem que se preparando. Eu acompanhei pai, mãe nesse ritmo e a gente tem que acompanhar a ciência. Se os médicos estão falando que é o final do corpo, que está chegando, pode ser mãe, pode ser pai, você vai se despedindo, caramba. Você já sabia que a morte era inevitável. Chegou uma doença que não tem fim, a pessoa está com 85, 89 anos, ela vai mesmo, entendeu?
Então, eu acho que nós temos que usar a inteligência a nosso favor e seguir o que a ciência fala. E ir controlando essa coisa do sentimento e da razão. Nós somos espíritos inteligentes e temos que usar isso a nosso favor. É o parecer de alguém bem racional, viu, gente? Eu sou, também tenho meu sentimento, mas eu sou bem racional. Não sei se isso vai aí entrar em choque com algumas opiniões, né? Mas é a minha opinião. Obrigada. Não entra, não. É bem isso mesmo, né? O espiritismo É a fé raciocinada, É. né? é a fé É a fé raciocinada. raciocinada dele. Quando minha mãe estava para desencarnar, a gente estava vendo, igual a Ideli falou, 99 anos e mais um pouco. E começou a sentir mal, acho que foi nesse grupo que eu falei, se eu falei, vocês me desculpem, eu vou repetir. Aí eu fui lá, né? Que me chamaram, né? Para eu ir lá, minha irmã, meu irmão, não sei. Era à noite. Eu vi, gente, eu sabia o que estava acontecendo. Eu falei para ela, vai, pode ir, mãe, aqui está tudo tranquilo, a senhora já cumpriu sua tarefa. Pode partir. Aí o Tony depois falou, nossa, mas você falou isso para ela? Eu falei, mas por que você está admirado de eu falar isso para ela? Era o que eu tinha que falar. Quando uma mulher está, como diz, está parindo, o médico, a parteira, não fala, vai, faz força, se for um parto natural, ou se for um parto cesárea, ele vai para fazer os procedimentos e aquele bebê tem que nascer. Não adianta fazer diferente. Na hora da partida, é a mesma coisa, né? Isso, claro, não pressupõe a isenção do sentimento. Verdade, Marlene. Mas é uma colaboração racional e, ao mesmo tempo, afetiva com quem está partindo, penso eu. Nossa, você colocou muito bem, Marlene. É. Muito bem. Nós fizemos isso com o papai também. É. Isso que você falou, porque ele estava sofrendo muito e a gente, então, dava... como você falou, é como um parto. Só que é um parto às avessas, né? Então, foi muito bem colocado. Às avessas. O que dele falou e você completou, eu amei. Sugiro que assista. Então, vamos, que o nosso tempo... A partida. O Tonho está sugerindo aqui para nós assistirmos a um filme que se chama A Partida. Alguém já viu? Não. Eu não. Legal. O Tonho está sugerindo aqui. Eu também não vi. Aonde que tem esse filme, Na Tonho? Netflix, né? Tem que procurar na Netflix, YouTube. Ele não sabe Tem. exatamente se é Netflix, YouTube. Tem.